Seres, sou eu, professor Maicon Torres. Estou de volta aqui para poder conversar com vocês um pouco sobre a estruturação de um projeto de pesquisa. Estou propondo aqui nesse documento um projeto de pesquisa de monografia, né, que seria no nível de um trabalho de conclusão de curso de monografia, mas o que eu vou apresentar para vocês hoje ele serve para qualquer nível, tanto mestrado quanto doutorado. E não só isso, também serve para a realização de pesquisas, de intervenção dentro também de outras instituições. Mas meu foco aqui hoje é poder falar um pouco mais sobre essa dimensão acadêmica de um projeto de pesquisa. Para começar, tenho aqui um demonstrativo, né, um certo documento que vai me ajudar a orientar a aula com vocês, né, e aí eu vou poder demonstrar cada um das sessões de um projeto de pesquisa e comentar, né, sobre ele. Mas um ponto importante, que eu acho que é para a gente poder dar início na nossa discussão, que é a diferença entre um pré-projeto e um projeto de monografia, mestrado, doutorado. O pré-projeto, né, como a própria palavra diz, né, é um documento preparatório. A gente costuma utilizar esse documento quando a gente vai submeter esse projeto para uma banca de avaliação. Então, no mestrado e no doutorado, você precisa já apresentar um pré-projeto no momento da inscrição, que vai ser avaliado pela banca, e a partir do momento, então, que o candidato ele é aprovado, esse pré-projeto ele é construído com o orientador e ele se transforma num projeto. O projeto de pesquisa é o protocolo que vai ser seguido, que vai ser realizado ao longo do tempo, seja da monografia, do mestrado ou do doutorado. Então, estou propondo aqui essa ideia de pré-projeto como uma forma de apresentação da ideia de vocês, né? Então, o pré-projeto ele é totalmente construído pelo próprio candidato, enquanto que o projeto já tem essa vertente um pouco mais colaborativa com o orientador. Ok? Então, primeiro ponto, a gente já tem essa definição básica. E vou entrar agora no que é exatamente esse documento, né? Entendendo que o pré-projeto e o projeto são documentos acadêmicos, seguem algumas regras. Então, esse vídeo ele vai tentar abarcar o conteúdo mais teórico, técnico, mas também o conteúdo da proposta aqui do Google Docs, né? Então, eu estou utilizando a ferramenta Google Docs, particularmente eu já me adaptei a ela, né? Eu trabalho melhor com o Google Docs do que escrever localmente, eu acho que facilita, né? Tem até uma história para contar, né? No contexto da produção do meu doutorado, a ferramenta de nuvem, né, essa proposta de nuvem, ela ainda estava em processo de implementação. Já existia, mas não era tão comum, né? Então, o que eu fazia era escrever localmente no meu notebook e o máximo que eu fazia de backup era pendrive, né? Então, aconteceu que durante a produção do meu doutorado, o meu notebook da época, ele pifou, ele, né, acabou, assim, né? Não tinha nem reparo, e eu não tinha atualizado a versão mais recente do que eu estava escrevendo. Então, eu basicamente perdi 2 capítulos da minha tese. Então, que tinha mais ou menos lá 60 páginas escritas, eu perdi, né? Quando eu fui tentar recuperar lá na versão do pendrive, já era uma versão anterior, né? Já tinha mudado bastante coisa, mas eu tive que basicamente reescrever tudo. Então, essa é uma das vantagens do Google Docs, né? De você ter acesso em qualquer momento, né? Você pode usar de qualquer dispositivo, e você também tem esse lastro do que foi produzido até então. Então, primeira dica que eu dou para vocês aqui na ferramenta aqui, ó, em arquivo e histórico de versões, aqui, a gente já consegue fazer um histórico. Então, início do projeto. E aí a gente pode colocar a data aqui para ter essa referência, né? E aí a gente salva essa versão. E a gente trabalha. Quando a gente terminar lá um certo ponto, a gente salva outra versão. E ele vai criando um histórico, né? Então, caso vocês se arrependam de alguma coisa que vocês apagaram, tal, vocês conseguem recuperar muito facilmente, tá? Primeira dica.
Então, seguindo, vou apresentar aqui, como eu falei para vocês, a estrutura geral do que é esse documento e também como é que algumas dicas, né, de como é que a gente pode efetivamente produzir um projeto bacana, né, que seja útil também para a formação de vocês. Então, o primeiro ponto para a gente poder avaliar é a capa, né? Eu fiz uma proposta de capa básica, seguindo ali alguns referenciais da ABNT, mas prestem atenção porque cada instituição tem a sua própria proposta, né? E aí, o que eu coloco aqui então a gente vai ter o cabeçalho, né? Esse cabeçalho, ele indica a instituição para onde a gente está, de onde a gente é vinculado ou para onde nós vamos enviar esse documento, tá? Então, aqui a gente coloca a instituição em maior nível, então, se é uma universidade, o nome da universidade. Embaixo, a gente coloca o que seria, na ordem hierárquica, a instituição abaixo. Então, pode ser departamento, pode ser coordenação, pode ser programa, programa de pós-graduação, né? Ou, então, no caso, como eu sou psicólogo, né? E todo o meu campo de atuação é na psicologia, algumas universidades têm instituto. Então, a gente vai ter universidade, instituto de psicologia, coordenação de psicologia, ou então pós-graduação em psicologia, aí varia, tá? E depois a gente vai ter o nome do documento. Então, o que é esse documento? No caso, é um pré-projeto de monografia. Um detalhe importante, uma outra dica que eu dou para vocês, que eu particularmente gosto, é utilizar os caracteres não imprimíveis, tá? Que é essa marcação aqui, que ajuda a gente a identificar espaço extra, né? O enter extra também, né? Então, normalmente, a gente separa o cabeçalho do segundo elemento por 5 espaços, 5 enters, né? O botãozinho do enter, né? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. E aí, a gente vem com o nosso nome completo. Depois, mais 1, 2, 3, 4, 5. E o título do pré-projeto seguido do subtítulo. Então, normalmente, a gente vai ter o título em maiúsculo, subtítulo em escrita normal, né? Minúsculo. É obrigatório ter título? Alguns lugares não exigem, mas é legal a gente já tentar fazer um certo esforço, né? O que a gente está nomeando o nosso documento, né? O nosso projeto. É óbvio que ao longo do tempo da produção da monografia, do mestrado e doutorado, esse título ele pode mudar, não tem problema nenhum. Quer dizer, não tem problema quase nenhum, porque o título ele só não pode mudar depois que é produzida a ata de aprovação, porque o título que está na ata tem que ser igual o documento que vocês entregam, tá? Então, esse é um cuidado para a gente ter. Volta e meia, quando tem banca, a banca sugere mudar o título da monografia, da dissertação ou da tese, só que o orientador, né, vocês também, né, mas o orientador é mais importante que ele fique atento. Burocraticamente falando, não pode, porque o documento ele tem que ter exatamente o mesmo nome, tá? Mas, enfim, ao longo desse tempo, vocês podem mudar à vontade o título de vocês. E aí, aqui a gente segue uma série de espaçamento até chegar no finalzinho da folha, a gente coloca, então, a cidade de onde é a instituição, então não é a cidade que vocês moram, é a cidade da instituição, e o ano de entrega do documento. Então, se vocês estão iniciando o pré-projeto em 2025, mas a defesa só vai acontecer em 2026, na versão final da monografia, o ano é 2026, ok? Acabou que um outro detalhe importante, né, de configuração básica, a ABNT, ela ainda trabalha com a formatação da página da seguinte maneira: em cima, 3 centímetros, embaixo, 2 centímetros, esquerda, 3 centímetros, direita, 2 centímetros, tá? Essas são as margens. Por quê? Porque, normalmente, a paginação, o número da página, ela fica em cima, do lado direito, né? E aí precisa ter um espaço maior, né, em cima. E, antigamente, no tempo dos incas, maias e astecas, esse documento ele era impresso. Tá? E aí você precisa ter uma margem para a encadernação, tá? Para você colocar a espiral ali do lado, ou a encadernação em brochura. Por isso que a esquerda é um espaço um pouquinho maior. Atualmente, a formatação da APA, da American Psychological Association, né, que é um outro formato de
um outro padrão de formatação muito recorrente, eles usam 2,5 para todos os lados, para todas as margens, tá? Mas, a princípio, a BNT continua com essa paginação, então, indico que vocês, logo no início da construção do documento de vocês, já formatem direitinho, tá? Então, capa, e no que eu mexi na paginação, a gente teve aqui esse problema de formatação aqui, tá? E aí o que eu digo para a dica é, quando vocês mudarem de uma página para outra, Ctrl Enter, para vocês criarem uma quebra de página, tá? E aí o que vocês alterarem aqui não altera na próxima paginação, tá? Ó, desformatou tudo. Pronto. Pronto. Voltamos aqui. Então, a gente vai ter essa segunda página de sumário para pré-projeto. Nem é obrigatório, mas eu gosto de colocar aqui, porque o Google Docs ele oferece, né? Então, se vocês virem aqui em inserir... cadê? Passando vergonha. Inserir... Em algum lugar tem o inserir sumário. Onde ele está? Que coisa, gente. Gráficos, símbolos, desenhos. Elementos básicos. Gente. O Google Docs atualizou e está me fazendo passar vergonha em vídeo. Enfim, gente, depois que vocês procurem, a gente vai tentar identificar aqui, né? Mas existe essa opção de você inserir um sumário, né? Que aí é um sumário pré-programado, isso ajuda bastante a fazer aqui esse processo de paginação, tá? Então, esse aqui é o sumário. A gente vai ter aqui opções, tá? Então, a gente pode escolher o tipo de formatação do sumário. Esse aqui é o formato padrão ABNT, tá? Então, os títulos das seções em negrito, seguido de pontilhado, com a página em final. O nível inferior de seção, que seria a subseção, fica escrita normal, pontilhado e a página, tá? Então, a gente mantém essa estrutura. Temos aqui uma nova quebra de página, Ctrl Enter, e chegamos já agora no que é o conteúdo, efetivamente, do nosso pré-projeto. Tá? Então, todo pré-projeto, ele começa pela introdução. Como o nome da seção diz, a introdução, ela vai apresentar o que é o seu trabalho. Tá? Então, você precisa ter aí essa proposta, né, de explicar para o leitor, né, através do texto, o que é o seu trabalho, né, do que se trata, né? E existe uma certa maneira de organizar a introdução. Então, no projeto, a introdução ela não precisa ser muito extensa, né? Então, a gente trabalha com, no máximo, uma página, né? Mas talvez nem chegue a isso. Se a gente pega como referência uma monografia, a introdução ela vai ter de uma página inteira a 3 páginas. Uma dissertação de mestrado, isso pula para 5, uma tese de doutorado pula para 10, né? De 1 não, né? Porque uma 10 é uma diferença muito grande, né? Mas na monografia a gente pensa de uma página completa até 3, no mestrado a gente pensa de 3 a 5 e no doutorado de 5 a 10. Tá? Acho que é um bom referencial para a organização do texto. Tá? Então, a introdução, ela começa... ou no que eu estou propondo para vocês, né? Não vou colocar isso como regra, porque depende também de algum estilo de escrita, né? Mas, no que eu entendo, né, que é um estilo de escrita mais objetivo, a gente começa no primeiro parágrafo delimitando qual é o grande tema do projeto. Tá? Então, entendendo que a gente vai ter o tema, então a gente está na área da psicologia ou em outras áreas, né? Que aí seria o grandíssimo tema. E aí a gente vai fazer um recorte de um tema ainda mais geral para depois chegar no que é específico da nossa proposta. Tá? Então, eu vou trabalhar com vocês hoje aqui uma certa ideia, né? Então, o meu tema é discutir o vínculo terapêutico no campo da saúde mental.
É isso que eu quero falar. Então, nesse primeiro parágrafo, eu vou apresentar qual é o grande tema. Então, eu vou falar, posso falar, né, do que é saúde mental, apresentar o campo da saúde mental e depois já emendar falando sobre vínculo terapêutico. Ou então eu começo falando sobre vínculo terapêutico e depois eu contextualizo esse vínculo terapêutico no campo da saúde mental, no grande campo da saúde mental. Né? Então eu posso fazer 1, 2 parágrafos, né, ou um parágrafo, tá? Entendendo que o meu tema, ele articula 2 conceitos fundamentais, vínculo terapêutico, saúde mental. E aí é uma escolha também de escrita que a gente faz. Então, coloco aqui, né, o primeiro parágrafo, delimitar o tema geral, o tema central. Nos parágrafos seguintes, a gente vai delimitar, né, apresentar definições sobre os principais conceitos. Né? Então, para falar de vínculo terapêutico e saúde mental, talvez eu precise falar de outras coisas. Né? Então, eu vou falar sobre o histórico do conceito de vínculo terapêutico. Eu posso apresentar a ideia de transferência para a psicanálise, que foi uma contribuição. E aí eu posso falar da contribuição de um outro campo teórico, né, sobre o vínculo. Então, dentro da ideia de vínculo terapêutico, eu estou apresentando, né, desenvolvendo um pouquinho mais as definições desse conceito, e aí eu também posso trabalhar ali dentro do campo da saúde mental, poder falar sobre de que maneira que a rede se articula, quais são os principais serviços, né, falar dos centros de atenção psicossocial, atenção básica, consultório na rua, enfim, tá? Ainda na introdução, a gente chega no final da proposta de introdução, a gente vai chegar no que é a pergunta norteadora e ou hipótese. Tá? Tradicionalmente falando, os projetos de pesquisa, principalmente das exatas, eles trabalham com hipótese. Né? A hipótese, ela é uma hipotese, ela é uma afirmação prévia. A gente tem uma ideia que a gente vai testar se ela é verdadeira ou falsa. Se a gente lembrar lá de estatística, né, do estudo de estatística que a gente tinha a hipótese H0, H1, né, a hipótese nula e a hipótese verdadeira, né? Segue essa mesma lógica. No campo das ciências humanas, né, das ciências sociais, dependendo do método que a gente trabalha, a ideia de uma hipótese, ela não é tão simples de se trabalhar. Tá? Então, alguns teóricos vão preferir essa perspectiva de uma pergunta norteadora. É uma pergunta que norteia a nossa pesquisa, né? a nossa produção. Tá? Então, aqui é o que vocês precisam deixar de maneira clara qual é a pergunta norteadora de vocês e ou a hipótese que vocês estão trabalhando. Então, aqui no caso, o que eu pensei minha pergunta norteadora, ela seria: de que maneira a qualidade do vínculo terapêutico inicial impacta a adesão de pacientes ao tratamento nos CAPS? Então, eu fiz um recorte, o que eu estou tentando responder. A minha pergunta de pesquisa é: de que maneira que a qualidade do vínculo inicial impacta na adesão do paciente? Do usuário, né, no caso, né, paciente usuário do CAPS, tá? E aí eu posso acrescentar uma hipótese, né, que aí seria essa resposta provisória que a gente vai testar para ver se ela serve ou não serve. Então, a minha hipótese ela seria: um vínculo terapêutico positivo estabelecido nos primeiros atendimentos aumenta significativamente a probabilidade de adesão ao tratamento ou ao acompanhamento. Essa é a minha hipótese. Ela é verdade? Ela é falsa? Não faço ideia. A minha pesquisa vai tentar responder isso. Vai tentar dizer se a hipótese é falsa ou verdadeira. Aqui a gente já tem um elemento muito importante, que é uma provocação que eu faço a vocês, né, que estão aí me assistindo, né, os discentes, né, ou os candidatos, né, à pós-graduação. Tomem muito cuidado, porque, principalmente no campo das ciências humanas, a gente, às vezes, tem certeza demais. Então, a gente já tem uma ideia que a gente entende que ela é verdade e toda a nossa produção vai ser para confirmar essa verdade. Isso não é pesquisa. Tá? Pesquisa é você estar aberto a entender que a sua hipótese inicial ela pode ser falsa. Aquilo que você achou que era de uma maneira, você descobre que é de outra. Isso é pesquisa.
Tá? Então, tomem muito cuidado, porque rapidamente a gente pode sair de um certo lugar de uma verdade e a gente não faz um trabalho de pesquisa, a gente faz um manifesto de defesa do que a gente acha que é verdade. Tá? Então, é importante a gente manter essa leitura crítica, né, sobre o que a gente está propondo como pesquisa, entendendo que monografia já é uma pesquisa, né, uma pesquisa mais simples, é uma pesquisa com nível de exigência menor, né, porque vocês ainda não são profissionais, mas é uma pesquisa. Tá? Segundo ponto, né, e aí aqui é um detalhe importante, eu coloquei como uma seção específica, própria, né, mas não precisa ser, tá? A justificativa e motivação, muitas vezes ela fica dentro da própria introdução. Na verdade, quando vocês forem produzir, né, a monografia de vocês, a gente apaga isso e a gente absorve a justificativa e a motivação dentro da introdução. Eu coloquei aqui 2, mas poderia ser também 1.1, né, para demonstrar que está dentro da introdução. Tem uma proposta que eu vou sugerir, então, essa mudança. A gente vai colocar no nível 2. Tá? Detalhe importante que eu esqueci, ó, vocês estão vendo que tem meio que um sumáriozinho aqui do lado, né? Eu adoro utilizar isso, eu acho que facilita bastante. Como é que a gente utiliza isso? A gente marca aqui o título e vem aqui nesse cursor aqui, não sei como é que chama isso. A gente tem, ó, texto normal, título, subtítulo, título 1. Tá? E aí a gente coloca na formatação que a gente quer. No meu caso é maiúsculo, negrito. A gente coloca aqui, coloca usar essa formatação em título 1. Tá? Aí a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer outra coisa. A gente vai colocar isso aqui em minúsculo. Aí eu só vou alterar aqui o início, né? Pronto. E eu vou tirar do negrito, porque no... E agora, no nível 2 tem ou não tem negrito? Eu acho que tem negrito, sim. Eu acho que tem negrito. Então, eu vou colocar aqui, ó, título 2. Usar essa formatação em título 2. Ó, aí percebam que tem uma mudada aqui, né? Beleza. Então, um outro ponto importante que a ABNT trabalha com 1,5 de espaçamento e o texto ele é justificado. Então, logo de cara também já formatem isso. E aí a dica que eu dou para vocês é façam isso e venham aqui em texto normal usar essa formatação para texto normal. Tá? Aí ele já vai aplicar isso no resto do documento. Ok? No caso, meu documento já está previamente escrito, né? Mas no caso de vocês, vocês vão seguindo na escrita dessa maneira. Pois bem, então temos aqui a introdução. E ó, deu um deslocamento aqui. Aí a gente tem que puxar para cá, porque a seção ela não anda, ela fica aqui do ladinho. Pronto, perfeito. Porque ela seguiu aqui o espaçamento da tecla Tab. Esse é um outro detalhe importante também, tá, gente? Existe aqui no teclado o botãozinho Tab, que a gente clica e ele dá o espaço do parágrafo, tá? O espaço do parágrafo na formatação, ele segue aqui, ó, esse cursorzinho aqui em cima, que ele é 1,25, tá? Se a gente pega aqui a reguinha, ó, tá em 1,25. Então, não deem vários espaços, tá? Usem a tecla Tab, porque isso facilita muito na hora da revisão, né? Da formatação como um todo. Muito bem. Justificativa e motivação. Então, justificativa e motivação é o momento em que vocês precisam defender qual é a relevância da sua pesquisa, é por isso que é a justificativa. Por que vale a pena fazer essa pesquisa? Por que você está perdendo o seu tempo com isso? Né? Por que o leitor vai perder tempo lendo o seu trabalho? Tá? E aí, percebam que eu estou usando perder tempo e não gastar tempo, né? Porque, às vezes, se a justificativa ela não for embasada, o leitor ele vai entender que é uma perda de tempo. E ele pode não querer ler. Tá? Então, aqui, a ideia é que vocês pensem, num sentido mais amplo, qual é a importância da pesquisa de vocês. A motivação, ela já é mais pessoalizada. Então, vocês podem escrever em primeira pessoa, né? Vocês podem apresentar a ideia geral, assim, né? do que
de que maneira que vocês ateriram. Então, pode ser a partir de uma experiência clínica, pode ser a partir de um interesse teórico, né? Eu sempre sugiro para vocês tomarem muito cuidado com motivações pessoais. Então, problema na família, problema próprio, né? Porque isso tende a bagunçar um pouquinho as coisas. É óbvio que as nossas escolhas de pesquisa, elas acontecem a partir do nosso desejo. Então, tem aí a neutralidade, ela é alguma coisa que a gente questiona bastante, né? O quão neutro que a gente consegue efetivamente ser. Spoiler nunca é 100% neutro. Sempre tem alguma coisa nossa em jogo. Só que a gente também tem que cuidar para isso não virar algo narcísico da pesquisa, se transformar num traço de narcisismo da nossa parte. Né? Na motivação, vocês podem se abrir um pouco mais, vocês podem explicitar para o leitor qual é a motivação pessoal de vocês, principalmente no que é projeto e pré-projeto. Para monografia, mestrado, doutorado, talvez a gente possa rever isso, mas para um pré-projeto é interessante, né? Porque também cabe aí para quem for, para a banca que for te avaliar, ter a noção de por onde que a coisa passa. Sugiro aqui 2 ou 3 parágrafos, não é extenso, tá? Um parágrafo para justificativa, um parágrafo para motivação, tá ótimo. Então, tomem cuidado, porque tem pessoas que se enrolam, né? Justificativa e motivação vira hipótese, e aí fica uma coisa meio confusa. Eu, particularmente, gosto de que seja bem claro, né? Para o leitor poder acompanhar a sua linha de raciocínio. Objetivo. O objetivo é onde a sua pesquisa precisa chegar, né? Os objetivos, no caso, né? Então, a gente vai ter o objetivo geral ou objetivo primário, depende, né, da nomenclatura que se usa, né? Então, o objetivo geral, ele é o objetivo principal, ele é o objetivo primário, né? Onde você quer chegar? Onde exatamente você quer chegar? Então, na proposta que eu estou fazendo aqui, o meu objetivo geral é analisar a influência da qualidade do vínculo terapêutico na adesão ao tratamento de um usuário do CAPS. Esse é o objetivo final. Eu quero fazer a análise dessa influência. Então, o objetivo, ele é interessante que ele tenha um verbo no infinitivo, porque ele é uma ação. O que você vai fazer? Eu vou analisar a influência da qualidade do vínculo. Ok? Então, objetivo geral, essa frase. Os objetivos específicos, eles são compreendidos como as etapas para você atingir o seu objetivo geral, né? Então, pensem como uma escada. O objetivo geral, ele está no topo. Os objetivos específicos, eles são os degraus que a gente vai subir para chegar no objetivo geral. Tá? No caso, para a monografia, eu costumo sugerir 3 objetivos gerais, né? E aí seria um para cada capítulo, né? Então, normalmente uma monografia tem introdução, capítulo 1, 2, 3 e considerações finais. Dissertações de mestrado e teses de doutorado também podem ter essa configuração, mas normalmente são um pouquinho maiores, né? Então, a dissertação de mestrado pode ter 3 a 5 capítulos, tese de doutorado também aí ao redor de 3 a 5 capítulos, o que vai mudar também um pouco da robustez desse capítulo. Tá? Então, monografia costuma ter, um capítulo costuma ter por volta de 10 páginas, uma dissertação de mestrado, 20 páginas, tese de doutorado, 30 páginas, né? Mais ou menos isso, assim, né? Não é interessante que ultrapasse muito além disso, tá? Então, a gente pode pensar dessa maneira, né? É óbvio que aqui vocês estão fazendo um pré-projeto. Vocês não têm noção do que vocês vão encontrar, tá? Então, vocês vão fazer uma proposta, tá? Então, isso daqui vai ser o que vocês estão mirando, tá? E, obviamente, que vocês podem se equivocar, né? Pode ter aí alguma dificuldade que ao longo do caminho vocês vão rever, ok? Então, eu estou propondo aqui 3, né? E aí os objetivos específicos seguem o objetivo geral. Então, é uma frase começando com um verbo no infinitivo.
que eu propus para a nossa pesquisa? Primeiro objetivo específico, mapear na literatura acadêmica os componentes que caracterizam o vínculo terapêutico de qualidade. Então, se eu quero avaliar de que maneira que o vínculo terapêutico influencia, eu vou primeiro identificar na literatura, né, dentro de uma revisão bibliográfica, eu vou identificar o que é um vínculo terapêutico de qualidade. Tá? Então, mapear é o meu verbo, porque eu vou fazer esse levantamento. Tá? B, identificar os fatores que facilitam ou dificultam a formação do vínculo na percepção de usuários e profissionais. Na verdade, aqui a gente poderia até dividir em dois, né? A gente pode fazer avaliação, percepção dos usuários, percepção dos profissionais, mas estou propondo aqui fazer um apanhado mais geral. Então, o verbo aqui é identificar fatores. E o C é correlacionar a qualidade do vínculo com dados de frequência e adesão ao tratamento. Então, se vocês perceberem, o último objetivo específico, ele é o que está mais próximo da proposta do objetivo geral. Então, ele é meio que a alma do meu projeto, né, da minha proposta. Isso é importante porque muitas vezes, quando as pessoas começam na sua monografia, então, monografia, tese, dissertação, no início a gente acha que a gente tem muito tempo. Então, esses primeiros capítulos, que são capítulos um pouco mais teóricos, históricos, tendem a ficar maiores, porque a gente fica muito tempo nesse reme-reme inicial. E quando o que é importante mesmo está lá no final, e aí a gente fica sem tempo, já fica o negócio super apertado. Então, prestem atenção nisso, tá? Para vocês dividirem bem o tempo da realização. Objetivos específicos. Foi? Alguma dúvida? Metodologia. Né? Metodologia ou método, né? Então, metodologia é o estudo dos métodos, e aí aqui a gente está propondo um método. Prestem atenção, porque algumas instituições podem colocar a metodologia como sendo o último ponto antes das referências, tá? Então, fica introdução, objetivo, revisão bibliográfica, método. Eu não gosto, eu prefiro deixar aqui, né, é uma escolha pessoal minha, eu prefiro deixar o método logo no início, né, e logo depois de objetivos, para a gente poder fazer a avaliação. Esse método consegue me ajudar a responder o meu objetivo e a minha pergunta norteadora? Então, é legal isso estar numa certa linha de raciocínio. Tá? Então, aqui vou aqui repontuar. 2.1, 2.2, aí aqui vai ficar, então, 3. Metodologia. Então, a metodologia ou método é o modo como a pesquisa vai ser realizada. Então, aqui você vai descrever de que maneira que você pretende responder a sua pergunta de pesquisa. Como que você vai fazer isso? Tá? Então, a gente vai descrever também que instrumentos que serão utilizados e a metodologia, ela precisa também ter um embasamento teórico do método escolhido. Para a monografia, normalmente se utiliza a revisão bibliográfica. Esse é o método de monografia mais comum, mais corriqueiro. Não tem problema nenhum, porque se a gente entende que o objetivo da monografia é avaliar se o aluno ou aluna, se eles conseguiram aprender a ler, interpretar e escrever academicamente, tá ok, é um método possível. Então, monografia não precisa querer inventar nada. Não precisa inventar a roda. Pode fazer? Pode. Então, a gente vai ter algumas monografias que são práticas, né? Principalmente quem tem histórico de iniciação científica. Então, pode ali propor algum tipo de pesquisa qualitativa, quantitativa, né? Mas, em geral, é algo mais simples, né? Não é grande, não tem grandes elaborações. Até porque, se a gente lembrar, em geral, a monografia ela é feita nos últimos períodos, em que acumula com estágio, com relatório. Então, não precisa complicar.
pode ser uma revisão bibliográfica. O que a gente tem que avaliar é que, em revisão bibliográfica, e aí percebam aqui, né, a gente vai ter dois tipos principais de revisões bibliográficas, que é a revisão bibliográfica por conveniência e a revisão bibliográfica sistemática. A revisão bibliográfica por conveniência, ela é o que a maior parte das pessoas fazem, que é basicamente você discorrer com os textos que você já conhece, que você tem, que você já leu, ou com os textos ali que você gosta. Você produz aí a sua pesquisa em cima disso. Por que é por conveniência? Porque é conveniente para você. Em função disso, a gente entende que esse tipo de revisão bibliográfica tem um valor menor, um valor científico, né, um valor de evidências menor, porque ele vai ter o viés do pesquisador. Então, o pesquisador ele pode simplesmente escolher não pegar nenhum material que critique o que ele está utilizando. Pode fazer essa escolha. Só que isso gera um viés que faz com que a pesquisa tenha um valor menor em termos acadêmicos. Então, é interessante que a pesquisa, na pesquisa de revisão bibliográfica, ela inclua o contraditório, ela inclua críticas, né, que tenha ponto e contraponto. E aí você, depois, enquanto autor, você pode dar o seu posicionamento. Olha, um autor diz A, o outro autor diz B, e eu avalio que um caminho interessante é o caminho C. Né? Ou você vai dizer que você se afiniza mais com o autor A por conta de tal e tal argumento. Também é uma estratégia. Né? Na verdade, esse é o ideal, né? Você fazer ponto e contraponto. Né? O que a gente fala da tese, da antítese e da síntese. Então, você tem uma ideia contraditória, e aí o que você tira do conflito entre essas duas ideias. Isso é uma revisão bibliográfica super interessante de ser feita, é legal que a gente tem que seguir por esse caminho. Tá? A revisão bibliográfica sistemática, ela já é mais específica. Ela vai ter um passo a passo, ela tem um roteiro. Então, existem diferentes tipos de revisões sistemáticas. Você tem a revisão sistemática narrativa, você tem a revisão sistemática seguindo o modelo Prisma, você tem a revisão sistemática com meta-análise, tem roteiros diferentes. Aqui no meu canal, a gente tem um outro vídeo sobre revisão bibliográfica sistemática pelo método Prisma, né, que é o método que eu acabei me interessando mais, acabei estudando um pouco mais. A gente já tem um conteúdo que vocês podem acessar também. Vou deixar no link na descrição para facilitar, né, a busca de vocês. Então, como eu falei, na revisão sistemática, a gente vai delimitar um determinado tema, um determinado assunto e os descritores desse assunto, né, os descritores são as palavras-chave, para fazer a busca. Então, temos um vídeo só sobre isso, vocês podem conferir lá depois, então não preciso me alongar aqui. Tá? Outros métodos que a gente pode listar aqui, principalmente no campo da psicologia. Então, a gente tem o caso clínico, relato de experiência institucional, análise de conteúdo, né, de livro, filme, entrevista semi-estruturada, entrevista estruturada. As entrevistas estruturadas, elas tendem a pesquisas qualitativas, que aí gera estatística, gera gráficos, tá? Enquanto que essas outras, né, que eu listei, elas acabam sendo pesquisas mais qualitativas. A gente precisaria de um vídeo só para poder elencar cada um desses métodos, então não é o nosso objetivo, mas o que vocês precisam ter de atenção é que pesquisas práticas, elas precisam de aprovação no Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos, o CEP. Então, a gente, no Brasil, ainda está vigente o sistema CEP-CONEP. A gente teve uma mudança na lei recentemente que vai alterar a estrutura desse sistema, mas segue o mesmo padrão. O Comitê de Ética, ele avalia os projetos de pesquisa pensando na proteção dos participantes. Tá? Então, se a gente decidir fazer uma pesquisa prática, a gente tem que ter essa noção de que a pesquisa ela precisa
garantir o bem-estar dos participantes. Então, o participante ele não pode ter prejuízo, ele não pode ter sofrimento, ele não pode ter nenhum tipo de problema relacionado à pesquisa. E aí é por isso. Então, se a gente pega aqui um caso clínico, o caso clínico, ele pressupõe você descrever a situação de uma pessoa. Então, assim, essa pessoa, ela te autorizou, por mais que você use anônimo, você use lá uma inicial para identificar, né? Ainda assim, é importante que a pessoa tenha um certo direito de escolha, de participar ou não, né? E aí precisaria, então, da aprovação do comitê de ética dessa autorização, tá? Existem algumas situações específicas, né? Quando a gente está lidando principalmente com instituição, com prontuário, né, que existem métodos específicos para tentar dar conta disso, mas, em geral, vai precisar. E aí, o que vocês têm que avaliar? A necessidade de submissão de pesquisa precisa ser contabilizada no que depois eu vou apresentar do cronograma, tá? Então, a gente pode entender ali que um tempo de aprovação de uma pesquisa com uma margem de segurança, né, quando submetida ao Comitê de Ética pela Plataforma Brasil, a gente pode dizer ali de uns 3 meses, né? Então, a gente já tem que incluir esses 3 meses no nosso cronograma, ok? Então, eu estou defendendo aqui, né, dentro da metodologia, que monografia, beleza, revisão bibliográfica. Agora, mestrado e doutorado, aí a gente já tem que dar um passo além. Eu, particularmente, defendo que mestrado e doutorado é interessante que sejam pesquisas práticas, para a gente efetivamente trazer ali um certo recorte da realidade para a produção de teoria, né, para a gente poder avançar a teoria. Tá? Então, eu defendo muito fortemente que o mestrado e doutorado, salvo exceções, né, quando a gente tiver alguma coisa muito específica. Tá? Então, se você está trabalhando com a construção histórica de um determinado conceito, a pesquisa ela vai ser teórica, mas a gente até pode pensar uma certa prática, né? Se você for entrevistar um autor importante que já está aposentado, né? Você pode querer ver o ponto de vista dele, enfim. Então, tem aí uma possibilidade da gente introduzir uma determinada prática. Eu fortemente defendo que mestrado e doutorado precisam ter algum tipo de prática. Acho que não, aí em termos de método ainda, né? Como eu falei, é interessante que vocês descrevam o que vocês vão fazer. Tá? Então, eu estou pesquisando vínculo terapêutico, saúde mental. E aí, a minha proposta aqui, na verdade, ela é uma proposta teórica, né? Estou propondo aqui uma revisão bibliográfica. Então, o que eu vou procurar? Eu vou procurar textos que falem sobre vínculo terapêutico, a relação de vínculo terapêutico e transferência, avaliar se existem outras abordagens que trabalham com essa noção. Então, se a gente pensa lá na transferência em psicanálise, a gente pode pensar na transversalidade na esquizoanálise, a gente pode pensar no vínculo colaborativo da TCC, enfim, posso propor fazer esse mapeamento das definições de transferência. Né? Mas, então, como que eu vou fazer isso? Aí eu tenho que descrever aqui qual vai ser o passo a passo. Então, quais são os descritores que eu vou utilizar, quais vão ser as bases de dados que eu vou utilizar. Né? Então, vou usar Cielo, PepSic, PubMed, vou usar Google Acadêmico. Google Acadêmico, eu sugiro que vocês tomem muito cuidado, né? Porque o Google Acadêmico ele tem uma abrangência muito grande, ele acha textos além de artigo, né? Então acha resumo de congresso, enfim, acha um monte de coisa. E aí a busca fica muito cansativa. Para a galera da psicologia, eu aconselho Cielo, PepSic, PubMed, Lilacs. Né? Aí vocês decidem, né? Qual o caminho. Então é isso que vocês precisam decidir. Qual é o caminho que vocês vão seguir. Tá? Então, é interessante também vocês descreverem um pouco, né, qual é o método de vocês. Né? Então, vocês estão embasados em quê para fazer essa pesquisa? Né? É no método Prisma ou não? Né? Se vocês forem fazer uma pesquisa mais psicanalítica dentro da obra de Freud, de Lacan ou de outros autores, principalmente os autores clássicos,
qual é o caminho que você pretende? Você não vai ler a obra do Freud inteira, né? O que você já vislumbra como referência que você vai usar? Então, você vai usar 3 ensaios sobre a sexualidade, mal-estar na civilização e algum outro, sabe? Então, no meu caso aqui, como eu estou falando de vínculo terapêutico, eu já pretendo, em Freud, buscar dinâmica da transferência, sobre o início do tratamento, considerações aos médicos que praticam a psicanálise. E aí, em Lacan, eu vou avaliar, pegar, não lembro agora nenhum texto de cabeça, né, do Lacan, mas eu posso já estabelecer. Isso é uma descrição metodológica. Qual é o caminho que eu estou seguindo para poder acompanhar? E a gente pode fazer, sim, outras abordagens também, né? Dentro lá da fenomenologia, né? Qual é o caminho? Né? Método é isso, né? Um caminho para se chegar no objetivo. Qual é o caminho que vocês estão propondo? E aí um outro detalhe também ainda dentro do método, a gente pode pensar que a gente tem a coleta dos dados, né? Então a gente vai ter onde é que a gente vai coletar esses dados, né, em artigos, nos autores clássicos, e a gente também tem a análise dos dados. Então, eu vou analisar a partir da análise de conteúdo de Bardin, né, ou então eu vou fazer a partir de uma análise do significante por Lacan, sabe? Né? Vou pegar a teoria dos discursos. Então, a gente também pode indicar qual vai ser o nosso critério de análise. Eu pretendo sistematizar esse conteúdo. Tá? Então, tudo isso é o que precisa estar previsto na metodologia. Se eu puder descrever, objetivo e método são os pontos mais importantes do projeto. É onde você deixa claro para a banca e para o leitor onde que você quer chegar e como você quer chegar lá. Tá? Então, tranquilo? Um detalhe também que eu não falei aqui de formatação, né? Entre um item e outro, a gente dá um enter, tá? Esse símbolozinho aqui significa enter. Ó. Então, terminei aqui a motivação, eu dou um enter, depois mais um enter. Aí, vou para o objetivo, aí sigo. Aí, terminei aqui, um enter, mais um enter. Aí, aqui eu estou falando isso porque daqui para cá eu não dei, ó. Aí, eu dou mais um enter. Aí, eu apago aqui a bolinha, pronto. Revisão bibliográfica. Essa seção ela pode receber o nome também em outros documentos de estado da arte ou referencial teórico. Os 3 nomes são válidos, porque basicamente o que vocês vão fazer aqui é apresentar o contexto geral. O que na literatura científica, e aí um detalhe importante, eu vou até colocar aqui, eu particularmente gosto sempre de falar literatura científica ou acadêmica, porque só a literatura pode gerar um fator de confusão de achar que é literatura de arte, né? Então, dentro do campo teórico acadêmico, o que já foi produzido sobre esse tema? Então, aqui a gente tem que fazer uma revisão bibliográfica. Lembra que eu coloquei aqui, ó, método, revisão bibliográfica. É o grande método de vocês. Aqui, a gente apresenta uma mini revisão bibliográfica. É algo mais enxuto, superficial, em que vocês vão apresentar também, com embasamento, os principais conceitos. Então, todos os conceitos que apareceram até agora, então, ó, aqui, vínculo terapêutico, adesão de tratamento, centro de atenção psicossocial, vínculo positivo, o que mais? Vínculo terapêutico de qualidade, já falei. Modo de formação de vínculo. Tá? Todos esses conceitos que eu listei para vocês agora precisam estar definidos, embasados teoricamente aqui. Tá? Então, tudo que vocês nomearem anteriormente, tudo aquilo de conceito que vocês nomearem anteriormente, precisa estar desenvolvido na revisão bibliográfica. Tem que estar lá com referência. Fulano, ano tal. Fulano, ciclano, ano tal. Né? E aí pode fazer citação direta, né? com aspas e tudo mais, mas tem que estar aqui. Tá? Então, vocês vão precisar desenvolver esses conceitos aqui.
Então, nesse caso, né, vamos aqui inventar, não está escrito, né, mas eu vou pensar aqui com vocês. Então, entendendo que eu quero avaliar a influência da qualidade do vínculo terapêutico na adesão ao tratamento, eu vou colocar o campo da saúde mental é constituído pelos atores que formam a rede de atenção psicossocial RAPS. A RAPS ela foi formalizada pela Portaria 3088 de 2011 e ela pressupõe a presença de serviços de saúde, tais quais o CAPS, os ambulatórios, o hospital geral, papapá, né? Então, definir e embasei com a portaria o que é o campo da saúde mental. Aí eu falo sobre o CAPS. Os centros de atenção psicossocial, entre parênteses, CAPS, são os serviços responsáveis pelo acolhimento e demanda de saúde mental no território. Aí, referência, portaria, de novo, posso repetir a referência. O CAPS, ele tem como funcionamento a porta de entrada em que o usuário solicita atendimento e avaliação. Segundo fulano de tal, 2000 e tanto, o modelo de avaliação do CAPS deve seguir tais e tais características. Aí vou descrevendo como é que funciona o CAPS. Aí eu entro. Vínculo terapêutico é um conceito apresentado como sendo a base de todo tratamento em saúde mental. A referência é o capítulo do Caderno de Atenção Básica sobre Saúde Mental, que é uma referência clássica, né? Aí eu apresento essa referência. Aí eu pego uma referência mais recente. Beltrano, 2024, afirma que o vínculo terapêutico no CAPS tem tais e tais características. Eu estou desenvolvendo o que é vínculo terapêutico. Historicamente, o vínculo terapêutico está associado com o conceito de transferência. A transferência foi um fenômeno identificado por Freud em 1905, em que ele caracteriza como sendo a atualização que o paciente faz com o analista de seus conflitos internos. Freud, 1912, em A Dinâmica da Transferência, avança na discussão e apresenta que a transferência é composta por clichês estereotípicos, que ele define como sendo tal, aí você coloca entre aspas, página tal. Tá? Mais recentemente, outras abordagens do campo da psicologia clínica e da psicoterapia identificaram que o vínculo pode ser tal e tal coisa. Tá? Então, estou definindo, seguindo na definição de vínculo terapêutico. Tá? E aí eu falo, a adesão ao tratamento é caracterizada por tal e tal elemento. Numa pesquisa recente de 2023, o autor tal informa que os principais desafios de adesão ao tratamento num CAPS é isso, isso e aquilo. E aí eu estou dizendo qual é a dificuldade. Tá? Então, eu estou embasando, teoricamente, o que eu apresentei no meu projeto. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu coloquei aqui uma proposta de 3 a 5 páginas. Tá? Então, particularmente, eu sugiro que vocês evitem citações diretas recuadas muito grandes. O que é uma citação direta recuada? É aquela que tem mais de 40 palavras ou 3 linhas. Aí você tem que recuar ela, né? Fica destacada do texto, em tamanho 10, recuada 4 centímetros aqui à direita. Talvez a gente possa fazer um vídeo só sobre a BNT também para vocês resgatarem, para vocês terem aí como uma referência. Ok? Então, e aí eu coloco aqui, né? Priorizar os textos mais recentes. Tá? Que é para justamente a apresentação do seu projeto ela estar atualizada. Pode usar texto antigo e autores clássicos? Pode, mas é interessante que a maior parte dos textos seja recente, para você mostrar para a banca que você está inteirado do tema. Então, você sabe o que as pessoas têm discutido sobre o tema. Ok? Revisão bibliográfica de maneira geral, eu acho que é isso. Acho que é isso. Não me vem mais nada à cabeça.
E aí a gente chega no cronograma. O cronograma ele não é um item obrigatório em todos os nos programas, departamentos, né? Ele não é necessariamente um item obrigatório. Eu gosto de apresentar o cronograma, eu acho que é válido isso, porque ajuda a organizar o tempo de vocês. Qual é o grande problema na produção de um texto acadêmico, monografia, dissertação, tese? Gestão de tempo. Esse é o grande problema. Então, é interessante que vocês façam uma certa previsão. Tá? Então, aqui eu fiz uma tabela, né, considerando, então, uma monografia, que vai ser março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 9 meses. Né? Em geral, a monografia são 2 semestres, né? Dá ali 1 ano, né? 9 meses em 1 ano. Então, aqui, levantamento bibliográfico, essa etapa inicial em que eu vou juntar todos os textos que eu vou usar. Eu pretendo fazer ela em março, abril, maio e junho. A análise crítica desse conteúdo, eu já vou começar aqui em maio, em junho, julho, agosto. Aqui eu estou fazendo fichamento, né, juntando lá as informações e tal, parará. E a escrita da monografia, né, e ela formatadinha, bonitinha, adequada, eu vou colocar aqui agosto, setembro, outubro. Tá? Então, obviamente que a análise ela também pode continuar aqui, né, ela pode vir até aqui, mas em geral o que é da análise mesmo, a gente para depois se dedicar no fechamento da monografia. Tá? E a apresentação da monografia, que vai ser em novembro. Essa é a minha organização. Tá? Eu até posso colocar aqui, poderia colocar aqui, por exemplo, ao invés de escrita da versão da monografia, colocar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Porque aí eu tenho uma noção se eu estou adiantado ou se eu estou atrasado. Tá? Então, é legal vocês pensarem nisso. Mestrado e doutorado é um tempo um pouco maior, né? Então, mestrado são 2 anos, doutorado são 4 anos. E nesse meio tempo tem também a questão da qualificação, né? Que é no meio, né? Então, a qualificação é no final do primeiro ano, no mestrado, e a qualificação do doutorado é no final do segundo ano. Tá? Então, também é um marco para ser levado em consideração. E nós temos, então, as referências, né? Então, hoje em dia, a gente não fala mais de referências bibliográficas, né, porque não está restrito a livro, né? Então, a gente tem artigo online, enfim, referências. E a referência na formatação da BNT, ela segue essa norma, né, que é sobrenome maiúsculo, vírgula, nome ou a inicial do nome. Então, a gente pode ver completa ou a versão abreviada. Se a gente está falando de autores clássicos, Freud, Lacan, Jung, Heidegger, a gente costuma colocar o ano original entre parênteses primeiro, e depois ponto. Aí vem título do livro em negrito, negrito ou itálico, que aí também tem umas atualizações da norma que a gente tem que avaliar. Ultimamente, eu tenho preferido o itálico, né? Então, ao invés de negrito, itálico. Cidade, editora e o ano da publicação. Tá? Para artigo, segue essa mesma lógica, só que o que equivale ao título do livro é o título da revista. Mas segue essa mesma lógica. Se a gente está usando só um capítulo, é interessante que a gente coloque a paginação, né? Em artigo, a gente vai ter o número e volume, e também é legal que a gente coloque o link de acesso. Ok? Então, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem fazer, né, nos comentários ou me procurar. Tá? O e-mail está aberto para isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a situar qual é a proposta da produção de um pré-projeto ou de um projeto de monografia. Então, seres, obrigado pela escuta e até a próxima.